verdade, o que eu produzo pode ser multiplicado. E o mais importante aí para a gente, que a gente não está dando jeitinho na educação, mas a gente está trabalhando de uma maneira sustentável, é a sustentabilidade. Toda solução deve ter olhar para as questões sustentáveis e ambientais. E quando eu falo disso, eu estou falando das ODS. Olha elas aqui. Estou falando de sustentabilidade, de eu poder exercitar a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, né? Inovação, infraestrutura, vida sobre a terra, vida debaixo da água. Ou seja, eu estou exercitando isso na prática, porque eu estou dando a possibilidade da educação reinventar soluções. E desses estudantes, a partir do projeto de vida deles, que é a espinha dorsal, que a gente deve olhar para essa educação mais humanizadora, que eles possam definitivamente exercitar isso na prática dentro da sala de aula. E olha aqui, né? Trouxe 2 pilares aí para a gente imaginar lá o ciclo da Gabriela. Eu posso consertar, modificar, fabricar, fazer, construir a partir do quê? De imaginar o problema, construir em cima dele, testar. Funcionou? Vou compartilhar. Se não, eu vou entrar realmente numa segunda rodada que eu vou fazer o quê? Identificar esse erro, pensar, aperfeiçoar, testar novamente. Então, eu tenho N possibilidades aí para a gente trabalhar com a cultura maker associada às metodologias ativas. E quais são os exemplos, Débora, de possibilidades? Né? É muito fácil falar, mas eu gosto de trazer a prática. Né, para a gente não ficar só na teoria, que é muito bacana, mas a gente poder ver exemplos práticos disso. Então, eu trouxe algumas atividades aqui. Ó. Atividades desplugadas ou atividades analógicas. Né? São aquelas que não dispõem de dispositivos eletrônicos e está pautada na cultura do faça você mesmo. Utilização de materiais recicláveis. Vamos lá. Vai ganhar $1 milhão quem falar para mim que é esse objeto. Mentira, só 1 milhão de beijinhos. Sabe o que é isso aqui? Foi construído por um aluno, 6º ano. Um robô cofrinho. Olha a inteligência dele. Trabalhou com engrenagem, certo? Chegou aqui, ó, fez a engrenagem. Aqui, na boquinha, você põe o dinheirinho, leva lá com a engrenagem, né, puxa a alavanca e o dinheirinho fica lá guardado num cofrinho. Além de trabalhar sustentabilidade, trabalhou educação financeira, né? Com certeza esse aí, ó, vai ser um ótimo administrador. Mas a criatividade, né? Explorar aquilo que você tem na sua mão. Atividades plugadas, né? Já são aquelas que dispõem aí de dispositivos eletrônicos. Então, aqui a gente já vê aí robôs utilizando conhecimentos de eletrônica, mas conhecimentos de programação, de Arduino, que poderia estar aliado aí a materiais não estruturados. Ferramentas, né? Eu tenho muitas hoje para trabalhar de maneira concreta. Então, Scratch Junior, Scratch, WordWall, Tinkercad, Code, todas essas são ferramentas gratuitas aí que eu posso trabalhar dentro da sala de aula, aumentando o meu leque aí de possibilidades. Robótica com sucata, né? Que visa o quê? Tanto trabalha a partir do lixo, mesmo, de lixo eletrônico, a materiais não estruturados. E aqui a gente tem alguns exemplos, então. Robôs ali, carrinhos, né, feitos com Arduino, componentes eletrônicos e outros tipos aí de robô, mas que vai exercitar principalmente a criatividade. O plugado no desplugado no plugado ou plugado no desplugado, né? Se eu ainda tenho uma dificuldade de levar isso para dentro da sala de aula em escala, queria falar que a gente precisa quebrar também um pouco isso. A gente não ensina programação e não é intuito da educação que o nosso estudante saia ali como um programador, mas que ele compreenda o que existe por detrás de um dado. Então, eu posso trabalhar, dar um passo para trás e trabalhar de maneira concreta com esse estudante. Fazer uma amarelinha, criar um circuito aqui que eu sou um robô e vocês vão ter que me dar comandos, para que ele entenda um pouco desses conceitos para depois chegar. E se eu ainda não tiver, tem algumas ideias, né? Por exemplo, criar cartões ali para o estudante se
guiar, poder desenvolver jogos, construir narrativas digitais, fazer ali, olha, passo a passo, ou criar até tabuleiros ali de programação de atividades concretas. Então, a gente tem possibilidades para fazer isso acontecer na ponta. E por que trabalhar com essa educação inovadora? Porque eu vou gerar motivação, engajamento, interatividade, entretenimento, encorajamento, aprendizagem, inovação, independência. Não preciso falar mais nada, né? Todo mundo agora vai trabalhar educação inovadora. Olha aí. E por que, Débora, disso? Porque eu trouxe dados aqui. Quando a gente trabalha de maneira passiva, o estudante provavelmente ele vai aprender 10 a 20%, que é ler, escutar e ver, até 30%. Quando eu trabalho aprendizagem ativa, eu estou falando para esse estudante que ver e ouvir, ele vai aprender 50%. 70% quando ele tem a oportunidade de discutir com o outro. 80% quando ele faz, quando ele coloca a mão na massa. 95% quando esse mesmo estudante tem a oportunidade de trabalhar colaborativamente e de ensinar o outro. Então, temos dados aí suficientes para ressignificar um pouco dessa educação e levar a cultura maker, levar a metodologia ativa para dentro da sala de aula. E como eu disse, não podia passar por aqui sem contar um pouquinho da minha história. No ano de 2015, talvez eu tenha chego na realidade mais difícil da minha carreira enquanto docente. Eu já sou professora da rede pública há mais de 17 anos. Em 2015, eu me transfiro de escola e chego na EMF Almirante Ari Parreiras. Uma escola localizada entre 4 grandes favelas na cidade de São Paulo, com alto índice de violência e de tráfico de drogas. E, ao chegar naquela escola, além dos problemas latentes, tinha um problema também de déficit de aprendizagem. Então, a escola considerada muito ruim, com altos índices de DEB ruins, e uma fama, né? Aquela fama que a gente conhece. Pelo amor de Deus, você se mudou para a pior escola que existe na cidade de São Paulo. Aquele estigma, né? Que a gente precisa começar a quebrar. E, ao chegar ali, logo de cara, eu me deparei com o quê? Uma vaga para ser professora de tecnologias. E aí, imediatamente, eu quis me candidatar por essa vaga. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Sempre quis trabalhar com o novo. E ali, chegando, então, falei, olha, eu quero ser essa professora. Aí eu fui conversar com a minha diretora, né? Ela falou, mas como assim? Você, com uma fama de ser uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, por que você quer trabalhar tecnologia? Porque eu acredito que a tecnologia pode ressignificar a vida desses meninos e meninas. E ela me olhou muito torto, falou, Débora, tá bom, faça uma proposta, vamos ver no que vai dar. E aí eu fiz uma proposta ousada. Trabalhar com tudo aquilo que eu não tinha conhecimento, programação e robótica. Nem sabia o que eu estava fazendo, né, gente? E fui referendada. Aí deixei de ser professora de algumas turmas para, no dia seguinte, ser professora de mais de 1.000 crianças, do 1º ao 9º ano. Quando a gente assume uma sala assim, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação diagnóstica, né? Para conhecer um pouco da realidade, entender ali, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E, de repente, me deparei com essa situação. 70% dos meus estudantes relatavam que o lixo era um problema na vida deles. Um lixo que impedia essas crianças de irem para a escola em dias de chuva, que trazia doenças como dengue e leptospirose. Naquele momento, eu pensei, bom, eu só tenho 2 caminhos, gente. Ou eu vou me lamentar por aquilo que eu não tenho, vou ficar chorando, ou eu vou abraçar esse lixo como objeto de conhecimento. E eu preferi a segunda opção, abraçar o lixo como objeto de conhecimento. E aí eu fui querer conhecer um pouco da realidade dessas crianças, de entender quais caminhos eu tinha para trabalhar. E ali, então, eles falaram assim, espera aí, professora, você quer tirar a gente da nossa única aula de tecnologia na semana, a única oportunidade que a gente tem de mexer no computador, de jogar para... Não entendi, né? Fazer um diagnóstico, ir lá para a rua, conversar com essas pessoas. Eu falei, eu gostaria de uma chance.
E aí eles viraram para mim e falaram assim: professora, mas robótica não é para estudante de escola pública. A gente não se sente capaz de aprender. E aí eu senti, aquilo me doeu muito, né? Como é que um estudante, em tão plena tenridade, não se sente capaz de aprender algo? E ali precisava realmente, então, de um chacoalhão, deles entenderem que eles faziam parte dessa solução, que eles poderiam modificar um pouco dessa realidade, que a gente poderia ressignificar a educação daquela escola. E ali, então, eu fiz um belo convencimento com uma coisa que todos vocês conhecem, que é o celular. Eu falei: nós vamos para as ruas, nós vamos tirar fotos, nós vamos levar para dentro da sala de aula e nós vamos fazer um grande mural. A partir desse momento, houve uma revolução. Por quê? Uma coisa era saber que o problema existia. O lixo estava posto ali, eles sabiam que aquele lixo trazia doenças, como dengue, leptospirose, impediam eles de irem para a escola. Outra coisa era olhar sobre uma ótica, como vocês estão vendo aqui, imagens, e saber que eles tinham a oportunidade de intervir em cima disso. E, a partir daí, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, para ressignificar a nossa educação. Foi fácil no primeiro momento? Não. Mas foi um trabalho que eles compreenderam que eles poderiam ser protagonistas, que eles poderiam ser multiplicadores de informações. E a gente estruturou esse trabalho, gente, a partir do quê? De um trabalho baseado em problemas reais. Isso, metodologia ativa. Eu tirei essas crianças da sala de aula, todas elas. O trabalho ocorreu durante as aulas regulares. A gente fez percursos pela comunidade. Nós fomos bater em casa, foi entender como é que se dava aquela quantidade de lixo. Da onde vinha, por que vinha, quais eram os caminhos que a gente tinha para exercitar, por exemplo, a reciclagem dentro da unidade escolar. E, a partir daí, então, a gente estruturou isso em aulas públicas, sensibilização da comunidade, recolhimento desses materiais, separação, lavagem, pesagem, do que a gente iria utilizar em sala de aula, do que nós não iríamos utilizar, do que nós poderíamos vender, empreender, ganhar dinheiro para o trabalho ser autossustentável. E, por fim, o exercício da criatividade, da inventividade, da mão na massa, de mostrar que, sim, robótica é para estudante de escola pública. E, a partir, então, desse trabalho baseado em problemas reais, a gente tem aqui algumas imagens. São imagens que eu gosto muito. Olha aquela configuração da sala de aula. Pode ser que vocês falem assim: Débora, que bagunça. Que bagunça é essa aqui? Não. Sabe o que é isso aqui? Ensino híbrido. Metodologia ativa. Olha aqui, ó, laboratório rotacional. Parte dos estudantes fazendo as atividades lá no computador e outra parte colocando a mão na massa no centro da mesa. E olha as imagens aqui das meninas, né? Eu vou ser repetitiva, mas eu acho que vale a pena, porque é lugar de mulher onde ela quiser. Inclusive ali fazendo robótica, inclusive na educação, mexendo com ferramenta, mexendo com ferro de solda. E isso, para mim, é muito forte, gente. Eu trabalhei numa comunidade onde existia um machismo muito forte. E a gente quebrou isso a partir desse trabalho, de mostrar também que esse lugar é de mulher. Mulher também mexe com tecnologia. Aqui também são imagens que eu gosto muito, porque mostram um pouquinho de como foi estruturado esse trabalho. Então, ele começou muito rudimentar, muito simples, olhando realmente para questões sustentáveis. Olha lá, o papelão em formato de mão mecânica, né? O robô de papelão. O primeiro carrinho que nós fizemos foi um carrinho movido a balão de ar, um carrinho movido a bexiga, com rolinho de papelão, com tampinha de garrafa, mas que as crianças se apaixonaram, porque andava, mexia, era deles, eles tinham construído, eles podiam levar embora para casa. Imagina o impacto para essas crianças que tinham alegria no final do ano de ganhar um pacote de bolacha, uma bola de futebol, e, de repente, se descobrem fazedores, criadores das suas soluções. Olha aqui, né? Então, depois desse carrinho, esse carrinho aqui movido a garrafa PET, né? Conhecimentos de eletrônica. Para um terceiro carrinho, carrinho do Frozen, Let It Go, feito por meninas, carrinho aqui, ó, de PVC, né, que já tinha Arduino, programação, e que, para não bater nos lugares, cantava a música Let It Go.
Aqui, a primeira vez que eu tive a oportunidade de tirar essas crianças da sala de aula e levar para a Bienal do Ibirapuera. A primeira vez que eles tiveram a oportunidade de apresentar o que eles estavam fazendo dentro da escola para um público grande. E essas crianças voltaram diferentes. Diferentes a ponto de resolver um problema sério da educação, a evasão escolar. Esses estudantes aqui começaram a identificar quem eram os estudantes com potencial risco de evasão e estabeleceram um trabalho chamado aluno monitor. Eles começaram a passar o dia comigo na escola, recebendo alimentação, certificado de voluntariado, para auxiliar as crianças menores a aprender robótica. Aqui está o Igor. Eu deixei para falar dele por último, porque essa história é bacana. O Igor, na ansiedade, ele resolve construir um aspirador de pó. E ele fala assim, professora, eu vou testar esse aspirador de pó. Igor, você seguiu os passos? Não, professora, todos eles. O Igor coloca aquilo na tomada e aquilo faz bum. Aí fica aquele silêncio, né? Aquele silêncio, todo mundo olhando para a minha cara. E o Igor levanta a mão dele e fala assim, professora, você sempre disse que o erro fazia parte do processo. E é verdade, errar. É claro, gente, eu estou brincando assim, mas quem mexe com robótica sabe que não acontece nada, não dá choque. Né? Enfim, causou ali um curto, mas tudo bem, foi arrumado. Mas foi significativo para o Igor, porque o Igor se formou ano passado, eu fui na formatura, né, gente? E o Igor falou, professora, você lembra quando eu queimei a sala? Nunca mais, viu, professora? Nunca mais queimei nada na minha vida. Aquilo marcou, é significativo. Aqui um pouco da evolução, então, desse trabalho. Olha lá, primeiro carrinho movido a balão de ar. O celular ainda não era tão bom na época, tá, gente? Então, me perdoe pela imagem. O segundo garrafa, ali, o carrinho movido a eletrônica, né, com já conhecimento de eletrônica. Carrinho do Frozen para um Chevrolet. Em 3 anos e meio, eles evoluíram, mas eles não perderam a essência do trabalho. O que era? A sustentabilidade, ressignificar o lixo. E quais foram aí, Débora, esse resultado, então? Esse trabalho em 3 anos e meio reduziu em 93% a evasão escolar. Reduziu em 95% o trabalho infantil, e esse era um ponto-chave para mim. Saltamos de um IDEB de 4,2 para 5,2, a média do nosso país. E retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. E se vocês me falarem, Débora, o que mais marcou, eu vou falar para vocês. O que mais me marcou foi as vésperas de ir para o prêmio, para Dubai, do Global Teacher Prize, e a comunidade me entregar uma carta e falar assim, entre muitas coisas que estavam escritas, essa frase me marcou. Obrigada, professora, por compreender que na favela moram pessoas. A educação ela é feita de pessoas. A gente precisa começar a mudar, a transformar. E nós temos caminhos possíveis através da sustentabilidade para poder fazer isso. Da sala de aula para a política pública. Hoje, esse trabalho ele é uma política pública estadual. Está presente em mais de 5.400 escolas do estado de São Paulo, através de 3 eixos. Primeiro, um componente de tecnologia e inovação. A partir disso, ainda antes disso, a gente criou a transformação cultural com a Expo Movimento Inova. Então, aqui, essa imagem é deste ano, onde nós reunimos mais de 20 mil estudantes no ginásio de Ibirapuera, mostrando que é possível, então, trabalhar a baixos recursos. E a terceira frente é a primeira vez na história da nossa educação que a gente tem um centro tecnológico interligado a uma rede de ensino como a do estado de São Paulo, que nós estamos falando de 3,5 milhões de estudantes, 5.400 escolas, 200 mil profissionais da educação. Em pouco tempo, o centro nasceu em 2020, nós já temos 17 unidades e uma carreta móvel que rodam o estado de São Paulo. É um centro com 7 salas que oferece desde trilhas de hub de inovação, a prototipagem, cultura maker, robótica, mostrando que é possível a gente democratizar esse acesso. Trouxe uma frase aqui que, para mim, é um mantra. Eu escrevi essa frase para um artigo da revista Nova Escola, mas que reduz muito bem aqui um pouco da nossa conversa no dia de hoje. Ela diz o seguinte: ter altos recursos tecnológicos não garante uma educação efetiva.
Para que tenhamos apropriação do conhecimento, é necessário ter uma aprendizagem integral baseada em experimentação e significativa. E se vocês me perguntarem, Débora, o que é educar para você, eu vou falar para mim que educar é isso. É a gente ter possibilidade de levar uma educação inovadora para dentro da sala de aula. Quais são aí os passos, então, para uma educação sustentável? Permita-se aprender no processo. Nem sempre nós sabemos, mas é necessário a gente se permitir aprender. Use problemas reais. A gente não precisa reinventar a roda, mas a gente precisa trazer realmente sustentabilidade. Uma sustentabilidade é falar de problemas reais. Flexibilize o currículo e o mão na massa. Oportunize o maker. Né? Existem possibilidades. A gente ainda fica esperando, mas eu ainda não tenho a infraestrutura necessária. Vocês viram como eu comecei. E talvez não tivesse tido o mesmo resultado se não fosse desse jeito. Lembre-se, o erro faz parte do processo. Errar é importante para a educação. A gente precisa valorizar esse erro. Considere o processo de aprendizagem e não o resultado final. Nós ainda temos uma educação centrada em avaliações. E a gente precisa dar enfoque para outras coisas. Se eu estou falando de educação integral, não faz sentido eu prover um aluno avaliação de prova. Isso é importante, dar um norte para a educação, mas nem sempre ele pode ser avaliado assim. Eu tive estudantes que construíram um helicóptero sem saber ler e escrever. E maior resultado do que isso, eu não conheço. E que, a partir disso, aprendeu a ler e escrever. Então, a gente precisa trazer essa ressignificação da nossa educação. E só para a gente encerrar aqui, trouxe Paulo Freire, né? Eu não poderia passar por aqui também sem falar dele. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e ou construção. E, por acaso não der tempo da gente conversar, né? Eu sei que a gente já está chegando aí nos finalzinhos, ela já está ali sentada olhando para mim, ó. Né? A minha mestra do tempo. Lembre-se, o simples é o que funciona. Precisamos olhar mais para o lado e fazer com aquilo que a gente tem na mão. E hoje nós estamos aqui plantando uma linda semente, que é da sustentabilidade. E é possível levar ela para dentro da sala de aula. Obrigada, gente.